Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para apresentar e estudar um pouco da Palavra de Deus. Hoje nós temos como texto bíblico básico para a lição intitulada Santa Unidade, que é a lição 4 desse nosso estudo. Nós vamos ter uma leitura fantástica, uma oração de Jesus para a sua igreja e como ele deseja que nós vivamos. Para início da nossa lição, a gente vê aqui o seguinte, que Jesus nesse texto ele ora por uma igreja consagrada ao Senhor, que entenda a missão do reino de Deus, pois somente dessa forma é que entenderemos os propósitos espirituais de uma igreja santa. Na leitura que vamos fazer daqui mais um pouco, e os irmãos devem ter feito já em casa, nós vamos entender o amor de Jesus pela sua igreja. E a igreja de Cristo somos nós. Essa oração revela o coração de Jesus, demonstrando os maiores anseios que ele tinha para o seu povo, proteção e santificação. Mas a sua maior insistência é pela unidade, comunhão entre os discípulos. E, lendo Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja crescia porque o povo de fora da igreja via aquela unidade entre os irmãos. Não era apenas uma união, mas uma unidade. Por que unidade? Porque união você pode ter ali várias coisas. Vamos ver um saco de batata. Tem batata grande, batata pequena, batata bem pequenininha. E naquele saco está aquele monte de batata. Só que quando a gente pega essas batatas, põe dentro de um caldeirão, cozinha aquela batata, amassa aquela batata, põe um pouco de leite ou qualquer outro ingrediente e dali faz um pirê. Você vai saber qual que é o pedaço que é da batata grande ou da pequena? Não. Ali é unidade. A união é o saco de batata. Então, Deus quer que a igreja seja uma igreja unida e que mostre para os de fora que a igreja do Senhor, ela vive crescendo por causa da sua unidade. Quando começa a aparecer batata gorda e batata pequenininha dentro da igreja, então a igreja marca passo. Então vamos ver aqui. É necessário entendermos que a igreja é do Senhor. Por isso, tudo que se relaciona a ela é espiritual, tirando de nós o direito de realizarmos a nossa vontade, pois a vontade deve ser de Deus. Essa santa unidade sugerida por Jesus provoca um grande bem-estar na igreja. Qualidades profundas marcam esta igreja unida, demonstrando que somos amigos mais chegados que o irmão. Creio que Deus tem desejado profundamente uma igreja unida que ande no mesmo propósito para a glória dele. Meus irmãos, em primeiro lugar, para uma igreja viver unida, ela deve ser obediente à palavra. O verso 6 deste capítulo, eu vou ler o verso 6 agora, diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo.
eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, obediência à palavra é essencial para esta unidade da igreja. Foi o próprio Jesus que revelou que a igreja deveria viver em união. Por isso que a igreja de Atos foi tão próspera no início da história. A igreja primitiva se libertou dos costumes judaicos para viver uma liberdade na palavra de Deus revelada em Jesus Cristo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos 2,46. Isto é uma igreja obediente. E uma igreja obediente não se resume no seu relacionamento com Deus em um domingo por semana. Ela se alegra para reunir-se para orar, estudar a palavra, cantar cânticos e participar de momentos de comunhão em profunda alegria e sinceridade, mas não apenas no domingo. A igreja do Senhor tem que ter este relacionamento direto com Deus diariamente. Então, nós temos que atentar para isso. O texto diz que eles tinham muita alegria. Isso significa que quando a igreja do Senhor é obediente, ela desfruta de momentos surpreendentes na presença de Deus. Cada reunião do povo de Deus deve ser um momento de muita alegria, pois a presença do Senhor inunda a nossa vida. Às vezes, meus irmãos, a gente vê dentro da igreja crente que não topa bem o outro, não gosta muito do jeito daquele outro, não comunga com o seu irmão. Ele tem as suas próprias convicções e quer que o outro aceite as suas próprias convicções. E não é assim. Nós temos que viver em unidade. Primeiro, devemos buscar na palavra de Deus o conhecimento para aceitarmos a condução como igreja, a parte espiritual, conduzidas pelo Espírito Santo. Sem ele, não é igreja trabalhando. Pode ser até gente da igreja, mas um puxando para o lado, outro puxando para o outro. Não. A igreja deve viver unida para cumprir os propósitos da redenção humana. Cada reunião do povo de Deus deve ser um momento de muita alegria, pois a presença do Senhor inunda a nossa vida. Devemos ser obedientes a Deus. Devemos dizer sim ao seu chamado para frutificarmos para a sua glória. Precisamos nos colocar em suas mãos, permitindo que o Espírito Santo faça a sua obra por meio de nossa vida. Obedecer é olhar para sua palavra única e exclusivamente e concluir que erramos por não conhecê-la. Perdemos a batalha por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. É só ler a Bíblia. Nós às vezes queremos que tudo corra bem para o nosso lado. É emprego, seja o que for. O irmão do lado seu, que está numa situação um pouco mais pesada, faltando alguma coisa, e você sequer olha para ele. Isso não é atitude de igreja. Um segundo ponto, poder da igreja, está no versículo 21. Jesus declara que o poder da igreja está na plena unidade.
É assim que demonstramos ao mundo quem é o nosso Deus. O amor, a mutualidade, a verdade entre os irmãos revelam o grande milagre que o Senhor opera em uma vida humilde e consagrada. Meus irmãos, nós vemos o que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo todo. É cada um por si, sempre alguém querendo passar o outro para trás. A igreja não pode agir dessa forma. A igreja tem que agir como igreja, algo que não pertence a este mundo e não pode se contaminar com as práticas desse mundo. Quando nos tornamos muitos milagres e maravilhas acontecem. Foi isso que aconteceu com a igreja de Atos e que deve acontecer com a igreja de hoje. O Deus é o mesmo, o Deus de milagre, o Deus de cura, o Deus de tudo. Agora, se a igreja foge de Deus, como é que Deus vai fazer o bem para quem não quer? O texto bíblico diz que a unidade do povo de Deus era tão extraordinária que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2,43. Ora, a autoridade dada à igreja para guerrear com o mundo não foi apenas para os apóstolos, foi para a igreja. Recebereis o poder para ser testemunha em todos os lugares, em todos os quadrantes da terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A unidade da igreja não é unidade de grupo, grupinhos dentro da igreja. Também isso não é. É no todo. Não pode existir alguém, vamos dizer na linguagem normal, de cara amarrada com seu irmão. Não está certo. Uma igreja poderosa não está relacionada pelo seu nome ou pelo prédio que ela se reúne, mas sim pelo grau de unidade que ela tem. O poder dessa igreja vem de um relacionamento profundo de amor com Deus e com os irmãos em Cristo. Os irmãos em Cristo são mais próximos do que os irmãos de sangue. Por conta de se tornarem havia constante ajuda aos necessitados que eram atendidos em suas necessidades mais básicas. Uma igreja poderosa é generosa e não idólatra, amando o dinheiro. Ela reconhece que o Senhor é dono dos seus bens e com isso oferta com alegria. Atos 2, 44 e 45. Por se tornarem eles tinham muita alegria compartilhada pela construção de relacionamentos fortes. Eles atraíam novas pessoas para Jesus. Atos 2, 46 e 47. Meus irmãos, a igreja primitiva, ela viveu aquilo que foi ensinado e aprendido. Quando Jesus esteve aqui, disse que ia para os céus, disse: eu voltarei. E eles ficaram esperando Jesus voltar. Jesus já voltou para muita gente. E agora, nesse tempo de pandemia, muita gente crente já foi se encontrar com o Mestre. Então, devemos nos preparar agora. O terceiro ponto é vida com Deus, verso 24 do texto que nós falamos no início. Unidade é produto de uma vida de intimidade, de busca do Senhor. Só poderemos de verdade ter unidade em nossas igrejas se decidirmos ter uma vida com Deus. Se em nossa mente vem a pergunta: será que é possível viver esta santa unidade? A resposta é: somente se tivermos em comunhão com Deus, se tivermos vida com Deus
Isso nos ensina que precisamos desfrutar de um relacionamento profundo e real com o Pai. Esta é a posição da igreja, é o viver da igreja. Jesus não pede prosperidade temporal nesta oração que ele fez ao Pai, nem para os discípulos, nem para a igreja. Em vez disso, ele ora por santidade e unidade sobre a terra e pela reunião dos santos no céu. Estar com Cristo é o supremo anseio do cristão. E nós, indo para Filipenses, o apóstolo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas quanta gente está desesperada hoje porque está vivendo com medo de uma morte, porque vai interromper o seu viver aqui na terra. Meus irmãos, o viver aqui na terra, por mais doce que seja, não se compara a nada lá do céu. Porque todas as coisas bonitas, belas e boas contadas do céu, inclusive pelo próprio Jesus, ele não revelou sequer a metade. E eu e você ficamos querendo algo diferente aqui na terra. Ele não orou pedindo isso. Nós vemos também outra vez em Filipenses 1:23, Paulo dizendo: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Esta foi a decisão de Paulo. Se quisermos desfrutar de uma santa unidade, precisamos aprender a ter uma vida com Deus. Ter uma vida com Deus é desfrutar de um relacionamento estreito com Ele, deixando que a sua palavra entre no profundo do nosso coração, produzindo uma vida santa e disposta a realizar a missão com muita alegria. Meus irmãos, ao sermos alcançados e aceitos por Jesus, não somos nós que aceitamos Jesus, ele nos aceitou porque os pecadores somos nós, ele dá o poder de nos transformar em algo muito melhor nesta vida, aqui na terra. Passar por dificuldades, passar por doença, passar por tudo, mas a alegria de estar com Ele e saber que Ele está conosco do nosso lado, isto é o que devemos apresentar para um mundo tão conturbado. Se queremos desfrutar de uma santa unidade, precisamos aprender a ter uma vida com Deus. Ter uma vida com Deus é desfrutar de um relacionamento estreito com Ele, deixando a sua palavra, deixando que sua palavra entre no profundo do nosso coração, produzindo uma vida santa e disposta a realizar a missão com alegria. Não é quando se é indicado para fazer um trabalho na igreja: ah, meu irmão, mas eu tinha uma coisa para fazer. Largue esta coisa, meu irmão. Lá no céu não vai ter lugar para essa coisa. Mas vai ser lugar, antes de você ir lá para o céu, de prestar conta o porquê você não largou a coisa para fazer algo como igreja. Somente quando estamos conectados com Deus é que entendemos os seus planos. Somente quando permanecemos na sua presença é que produzimos muitos frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:15. Nós temos que ter isso em nossa mente. A caminhada com Deus é que produz em nós diferenças profundas. Somente quando nos deparamos com a sarça ardente que a nossa face brilha, pois o brilho na vida cristã só acontece quando nos deparamos com a presença de Deus. É nessa presença que sentimos a potente mão do Senhor operando poderosamente sobre a nossa vida.
A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Atos 11, 21. Nós temos que estar sempre atentos a isso. Quem leu todas as leituras bíblicas que eu mandei através do grupo, está entendendo tudo direitinho conforme eu estou falando. Por quê? Porque eu só estou citando aquilo que está no texto bíblico. Para pensar em agir, nós podemos ver que Deus quer do seu povo uma atitude consagrada que promova no seio da comunidade amor transformador. Mas para que isso aconteça, devemos ser obedientes à palavra, permitindo que somente a vontade do Mestre seja feita em nossas vidas. Ter uma santa unidade transforma a Igreja do Senhor em um centro de poder de Deus, transformando o mundo pelos relacionamentos restaurados e por uma vida de intimidade com Deus. Para isso, é necessário que ouçamos a voz do Espírito Santo para a igreja e obedecer. Nós, igreja, devemos ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer para que possamos contaminar o mundo, porque nós somos sal. E o sal, onde ele chega, ele mostra a presença. Não pode ser insípido, ou seja, sem gosto, porque esse só serve para ser jogado na terra para alguém pisar. Não presta para nada. Se você não é sal da terra, você não está prestando, ou seja, servindo para nada, a não ser para ser esmagado pelo mundo. Então pensemos nisso e vamos viver a unidade como igreja, a santa unidade. Aqui na terra já podemos gozar desta alegria. E que Deus nos abençoe.